Isso daí foi uma chave que virou quando eu li Eclesiastes. Porque Eclesiastes está deixando muito claro o seguinte: cara, o mundo é injusto, mesmo os sábios podem ter um desfecho ruim, mesmo os ímpios podem ter um desfecho bom, logo tudo é como o vento, é como correr atrás do vento. Isso daqui me virou uma chave e me deu a clareza de que não necessariamente você seguir os princípios corretos vão te trazer prosperidade, riqueza e liberdade financeira. Então, isso daqui foi uma chave muito forte que virou na minha vida. Agora, acredito que esses princípios aumentam as suas chances de chegar lá. Isso sem sombra de dúvidas. Eu conheci o Negro... Qual foi aquele ano que a gente se conheceu em Orlando? Vai vir uma revelação forte. Vou fazer uma revelação vai vir algo Acho forte que aí. faz uns 5 anos. Faz uns 5, por aí, né? Foi em 2016, talvez. Por aí, cara. Não, porque o estádio Foi novo antes? já estava pronto. Acho que foi 2017. 2017? Foi no estádio novo, não foi? 10, 5 anos, mais ou menos 5 anos. Você produziu o Código da Riqueza, foi ali em 2016, 17, né? Por aí. Eu conheci o Negro... a primeira vez que eu encontrei o Negro foi... Ele estava produzindo um documentário. Aliás, muito bom documentário, excelente documentário, chamado Código da Riqueza. O que ele fez? Ele pegou... Ele entrevistou várias pessoas bem-sucedidas, pessoas que construíram grandes projetos, prêmios Nobéis. Ele pegou assim, eu não sei o que eu estava fazendo lá naquele meio, eu estava no meio dessa turma. Não é? Eu sou humilde. Eu não sou o Flávio Augusto. Eu tenho 20 bilhões na conta, mas não sei por que ele me chamou. Tinha tanta gente maior. E ele foi lá me entrevistar. E chegou o Negro, eu conheci o Negro nesse momento. E aí ele me explicou qual era o objetivo do dose, né, cara? Eu tô levantando a bola dele. Ele vai cortar daqui a pouco. Respeito pelos professores. Aí é o seguinte, cara. Qual era o fundamento do trabalho que ele estava fazendo? Ele queria ver o que existia em comum entre todas essas pessoas. Se existia ali um código. Ele queria ver o que existia em comum em todas essas pessoas. O que ele observava de princípio. E aí observe o seguinte: cada uma dessas pessoas tinha uma fé diferente. Talvez tivessem pessoas que crescem em Deus, outros até que não crescem em Deus, e pessoas que eram religiosas, outras que não eram religiosas, mas o que aquelas pessoas tinham em comum é que elas tinham atingido um determinado resultado, e o que ele estava investigando era se existia alguma coisa em comum entre essas pessoas. Primeira, vou te perguntar. Vou tomar aqui o... Por favor. Não é? É nosso. Então, daqui a pouco o Nil também vai querer. Então, eu vou te perguntar. Você identificou princípios em cada uma dessas pessoas? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta. Quando você começou a ler Provérbios, Salomão é um cara muito sábio. Você identificou esses princípios ali? Eu devolvo para você. Tá. Eu acho que assim, isso aí fez parte da minha jornada, e eu acho que se você faz a pergunta errada, você não tem a resposta certa. Amadurecendo do jeito que eu amadureci hoje, e ainda num processo de amadurecimento, eu teria feito perguntas diferentes. Tá? Por exemplo, eu não perguntei pra ninguém o seguinte: você acredita em Deus? Eu não fiz essa pergunta. E talvez abriria um mar de possibilidades para outras perguntas. Talvez isso fosse relevante para você naquele momento. Talvez, exato. Mas, dentro do que aconteceu de fato, cara, eu encontrei muitas coisas em comum, né? A palavra mais citada por todos, e todos que eu entrevistei ou eram bilionários, ou eram prêmio Nobel, ou moviam multidões, foi resiliência. Foi a palavra que eu mais ouvi de todo mundo. Resiliência, né? É você se adaptar, é você fazer, é você ir pra cima, é atitude. Continuar apanhando, mas continuar andando. Exatamente. Então isso aí foi a coisa que eu mais ouvi, né? Quando eu olho para Provérbios, em Salomão... Rapidinho, posso só fazer um adendo bíblico aí? Você sabe que a maioria das vezes que Deus aparece falando com o homem, ele fala algo que está ligado à resiliência. Ele fala: não temas, não desmaie, não desanime, eu sou contigo, não pare. Assim, muitas vezes Deus apareceu para grandes homens, Josué, Moisés, Davi, para os grandes homens, para falar exatamente isso: seja resiliente. Se a gente fosse botar numa linguagem atual, seja resiliente. É o próprio Deus falando com as pessoas. Perfeito. Então sim, teve muita coisa em comum, muita. Eu percebi algumas coisas, assim, e muitas presentes na vida de Salomão. Por exemplo, o ambiente.
Então assim, uma coisa que eu vi é que as pessoas de muito sucesso já estavam cercadas de outras pessoas que as supriam em várias áreas e pessoas muito boas no que faziam. Seria o conceito do ambiente, de outras pessoas ao seu redor. O ambiente de pessoas, né? E quase todos os grandes, quase todos que eu conheci, tinham pessoas incríveis ao redor. E então eu percebi muita coisa que estava já escrito, muito antes. O ponto tem gente que às vezes intuitivamente seguiu esses princípios. A sacada é que se você se depara com esses princípios, você não precisa apanhar tanto da vida para descobrir qual é o caminho. Cara, isso é muito bom. Entendeu? Isso Essa já era a tua busca, não era? Essa é a busca. E aliás, olha o que aconteceu. Eu tenho 31 anos. Eu atingi minha liberdade financeira muito antes da média. Mas eu busquei isso ativamente. A maioria das pessoas nem estão buscando isso. Tá, mas vamos repetir isso aqui, porque isso aqui não pode passar desapercebido. Se você cumprir princípios, o que vai acontecer? Você vai diminuir muitos problemas da vida. Se você se depara com os princípios, antes de tomar todas as porradas possíveis da vida para entender quais são os caminhos que você não deve seguir, você sofre menos.